Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 34. Esse texto nos apresenta um relatório de alguns acontecimentos estranhos e difíceis de serem interpretados. Especialmente o texto gira em torno de uma ordem que Deus dá ao povo de Israel para a destruição do povo inteiro dos amalequitas. E aí a gente precisa observar que, de fato, às vezes o conteúdo da Bíblia, a vontade de Deus para as nossas vidas, parece algo muito estranho, aparentemente não faz sentido. Isso porque a palavra de Deus não foi planejada para ser uma espécie de fast food. A palavra de Deus foi planejada para que a degustemos lentamente. Muitas vezes erramos porque queremos que Deus se comunique conosco como se fosse uma rede social, sabe? Uma foto com uma legenda, um vídeo. Contudo, a palavra de Deus requer meditação, reflexão. Por isso, de antemão, fico alerta. Se você não consegue parar alguns minutos para meditar e refletir sobre a vontade de Deus, se você tratar a Bíblia e a vontade de Deus como quem dá uma olhadinha na rede social de vez em quando, sua vida espiritual será tão rasa quanto uma piscina para bebês. Talvez o que a sua vida espiritual está precisando não sejam grandes mudanças, mas simplesmente que você tire alguns minutos da sua rotina para orar, meditar, refletir, escutar Deus, degustar a palavra de Deus. No caso de 1 Samuel 15, ocorreu que Deus deu para o rei Saul uma missão bastante polêmica: atacar e destruir a tribo dos amalequitas, que era um dos povos vizinhos de Israel. Aos nossos olhos, isso parece uma grande, uma enorme crueldade. Como Deus pode mandar matar um povoado inteiro, centenas de pessoas? Para podermos desenrolar esse nó, precisamos entender que, em primeiro lugar, não podemos julgar as ações de Deus baseados em nosso conceito de justiça. O nosso conceito de justiça sempre é imperfeito, e a justiça do Senhor é pura e santa. Em segundo lugar, é preciso observar que Deus não acordou um dia e resolveu pôr fogo nos amalequitas. Deus não determinou a morte daquele povo por capricho. Veja, qual é a diferença entre um ditador tirano e um governador justo? A diferença é que onde há tirania, não há justiça. Um tirano manda matar quem ele quiser simplesmente porque ele está com vontade. Um governante justo estabelece leis e princípios justos para governar o seu reino. E onde há justiça, as leis e os princípios são levados a sério. Onde há justiça, existe condenação para aqueles que se rebelam contra as leis e os princípios de Deus. Uma das maiores injustiças é a impunidade daqueles que zombam da lei. Existe justiça quando os ímpios são condenados. A nossa dificuldade é olhar para Deus como alguém justo. É reconhecer que o universo foi criado por Deus, que pertence a Deus, e que o certo e o errado estão de acordo com as leis e os princípios do Criador. Injustiça seria Deus não fazer nada com aqueles que zombam e se rebelam contra a sua justiça, enquanto outros levam a sério a vontade do Senhor. Por sinal, uma das diferenças do Deus revelado nas Escrituras
para os deuses das diversas mitologias de diferentes religiões é que o Deus criador do céu e da terra, revelado em Jesus, não brinca com a humanidade. Deus não joga fogo do céu porque acordou de mau humor. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, eterno, criador e absolutamente soberano, Deus se importa com a humanidade e se relaciona com ela. Por isso, ele estabeleceu um relacionamento com a humanidade. E estabeleceu princípios e leis que regem esse relacionamento. Observe, mesmo quando o próprio Deus, através do seu Filho, se fez ser humano e veio viver no meio de nós, ele se submeteu a essas leis e princípios. Jesus andou nessa terra, pisou nesse chão, sendo obediente à vontade de Deus, viveu a justiça do reino de Deus, experimentou, sofreu a injustiça dos homens. Portanto, no Antigo Testamento, esse relacionamento de Deus com a humanidade era através do povo de Israel. Deus se revelou no meio do povo de Israel. Eles eram um povo de Deus e tinham a missão de levar a luz do Evangelho aos demais povos. Isso trazia um princípio. Cooperar com o povo de Israel era cooperar com os planos de Deus. Ser inimigo do povo de Israel, prejudicar Israel, era ir contra os planos de Deus. A partir do Novo Testamento, essa relação muda. A relação de Deus com a humanidade passa da nação de Israel para um cidadão de Israel. Jesus é o último e legítimo representante do povo de Israel para a humanidade. A partir de então, o relacionamento de Deus com a humanidade se dá através de Jesus. É por isso que hoje Israel, como nação, já não possui nenhum lugar especial diante de Deus. A partir da morte e ressurreição de Jesus, para termos acesso a Deus, a pessoa que nasceu em Israel e nasceu no Brasil, ou em qualquer outro lugar, todos, qualquer ser humano, precisa fazer a mesma coisa, tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Porém, o princípio estabelecido por Deus no Antigo Testamento continua no Novo. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. A partir do Novo Testamento, o povo de Deus são os discípulos de Jesus, a igreja. E se lá cooperar com o povo de Deus era cooperar com o próprio Deus, aqui, agora, cooperar com a igreja de Jesus é cooperar com Deus. Veja o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10. Ele afirma: quem vos recebe a mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum deixará de ser abençoado. Ou seja, Jesus está dizendo que quem abençoa os seus discípulos por serem seus discípulos está cooperando com ele e com aquele que o enviou. E o contrário também é verdade. Se colocar contra os discípulos de Jesus, se colocar contra a igreja, é se colocar contra Jesus e contra quem o enviou. E, infelizmente, vivemos um tempo onde os próprios cristãos já não levam mais esse princípio a sério. Muitas pessoas não se importam nem um pouco em prejudicar a igreja. Não conseguem ver a igreja como representante de Deus nesse mundo. De fato, e é preciso reconhecer isso com humildade, muitos lugares que se intitulam igrejas desonram o nome de Deus e não são legítimos representantes do Evangelho. E um dia, certamente enfrentarão a justiça do Deus eterno, porque estão prejudicando o próprio Evangelho. Significa que apenas carregar o nome igreja, ou cristão, ou evangélico, ou pastor, só isso não é suficiente.
Entretanto, não podemos cair num outro extremo e achar que, se eu desprezar a igreja, perseguir a igreja, não levar a igreja a sério, isso ficará impune diante de Deus. De forma alguma. Porque existe um vínculo espiritual entre Deus e o seu povo, entre Jesus e sua igreja, uma regra que o próprio Criador estabeleceu. Por isso, a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Se a igreja fosse qualquer coisa sem importância, algo descartável, Jesus nunca a designaria para uma missão sublime, que é levar o evangelho para todas as nações. Nunca ele teria derramado o seu Espírito sobre ela. De forma prática. Significa que abençoar a igreja, servir a igreja, cooperar com a igreja de Jesus é cooperar com Deus e seus planos. Dedicar seu tempo, seu esforço, seus recursos, sua disposição física, mental e emocional para servir a igreja com fidelidade, excelência e renúncia é fazer algo para o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que esse trabalho não é vão. Hebreus capítulo 6, versículo 10, vai dizer que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Tanto isso é verdade que em 1 Samuel 15, antes de atacar os amalequitas, o povo de Israel pede para os queneus se retirarem. Os queneus seriam poupados. Quem eram os queneus? Os queneus eram um povo que séculos atrás, quando Israel estava saindo do Egito, os queneus cooperaram com o povo de Israel, cooperaram com o povo de Deus. Isto é, passaram séculos, mas Deus não se esqueceu do bem que eles fizeram para com seu povo. Essa é a justiça do reino de Deus. Creia nisso. Tudo que você fez, está fazendo em prol do reino. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Tudo que fazemos em prol da igreja, em prol do evangelho, em prol de vidas que são amadas pelo Senhor, estamos fazendo para o próprio Jesus e para o Deus eterno. E Deus recebe o nosso esforço, dedicação e renúncia como um sacrifício vivo e agradável de adoração. Ainda que ninguém te reconheça, ainda que ninguém veja o que você faz, Deus está vendo e se agrada. Por outro lado, aqueles que hoje e ao longo da história se colocam contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o evangelho, contra os discípulos de Cristo, atraem sobre si a ira do Deus justo e eterno. A mesma ira que um dia recaiu sobre os amalequitas. E se não nesta vida, certamente no juízo final prestarão contas ao Deus eterno dos seus atos. Se você fica chocado com o que aconteceu com os amalequitas, imagine o que será experimentar o juízo de Deus no inferno. Goste você disso ou não, um dia a justiça de Deus triunfará sobre todas as injustiças desse mundo. E todos comparecerão diante do tribunal de Jesus. Seremos julgados com base na justiça daquele que estabeleceu as leis do universo. Isso nos traz uma séria advertência. De qual lado estamos em relação a Deus e ao povo de Deus? Estamos ao lado daqueles que cooperam com o reino e com o povo de Deus? Ou estamos do outro lado? Na verdade, a história dos amalequitas com o povo de Israel havia começado uns 300 anos atrás, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e os levou para a terra de Canaã. No meio dessa jornada, eles passaram junto dos amalequitas, um povo que habitava por ali. E os amalequitas resolveram atacar o povo de Israel. Houve uma batalha. Deus deu a vitória aos israelitas e prometeu para Israel que um dia os amalequitas iriam sofrer as consequências dos seus atos. Agora, mesmo sendo um texto que ressalte a justiça de Deus, é possível ver aqui a graça de Deus. Como? Observe, embora Deus houvesse decretado juízo contra os amalequitas, ele levou séculos para executar esse juízo. Por quê? Porque a paciência de Deus é graça. Os amalequitas tiveram séculos para se arrepender dos seus erros. Eles conviviam com o povo de Israel, eram vizinhos do povo de Israel. Eles viram tudo aquilo que Deus, testemunharam tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio de Israel.
Tiveram inúmeras oportunidades de quebrarem seus ídolos, se converterem ao Senhor, mas não fizeram. Nesta mesma ocasião, ao verem os queneus irem embora, eles poderiam se render, se humilhar, se voltar para Deus, como anos depois aconteceu com a cidade de Nínive. Mas não foi assim. Eles seguiram obstinados, desprezando Deus e sua vontade. Por isso veio o juízo. Queridos, muitas vezes passamos anos e anos errando no pecado, desprezando a vontade de Deus, ignorando a palavra de Deus, persistindo no pecado. O pecado se torna a regra da nossa vida e, surpreendentemente, parece que as coisas vão dando certo. A gente vai contornando, tudo vai funcionando. Significa que Deus está sendo paciente com você. Deus está te dando tempo. Devemos, porém, ter muita atenção, porque a paciência de Deus tem limites. A paciência dele para com você é graça. Graça para que você se arrependa. Ele está dando tempo para que você se volte para Ele, abandone seus pecados e viva uma vida de comunhão e obediência com Ele. Mas não abuse da paciência de Deus, porque um dia o juízo virá, como veio para os amalequitas. Deus não chama pessoas perfeitas. Jesus afirma que Deus o enviou para chamar os pecadores e doentes. Ele veio aliviar o fardo dos cansados e sobrecarregados, libertar os cativos, trazer luz para os que viviam nas trevas. Ele veio trazer vida para os que estão mortos. O que precisamos é reconhecer, admitir diante de Deus que somos pecadores, que estamos cansados dos nossos próprios pecados, de toda a religiosidade, que estamos perdidos, aprisionados, sem vida. Coloque a sua fé, a sua confiança em Jesus, aquele que morreu na cruz por você, ressuscitou e hoje está vivo, reinando ao lado de Deus Pai. Crendo e confiando nele, nesse exato momento, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, trazendo tempos de refrigério, de paz, de alegria, comunhão com Deus, libertação e vida eterna. Deus abençoe.